Olá, o capítulo proposto para a leitura de hoje é Provérbios 27 e hoje eu vou lê-lo na Bíblia de Estudo NAA, que é a Nova Almeida Atualizada. Provérbios 27, nessa tradução, diz o seguinte: Não se gabe do dia de amanhã, porque você não sabe o que ele trará à luz. Deixe que outros o louvem, e não a sua própria boca. Um estranho e não você mesmo. Pesada é a pedra e a areia também, mas a ira do insensato é mais pesada do que as duas. Cruel é o furor e impetuosa é a ira, mas quem pode resistir à inveja? Melhor é a repreensão franca do que o amor encoberto. Leais são as feridas feitas pelo que ama, porém os beijos de quem odeia são enganosos. Quem está farto pisa o favo de mel, mas para o faminto até o amargo é doce. Como a ave que vagueia longe do seu ninho, assim é quem anda vagueando longe do seu lar. Como o óleo e o perfume alegram o coração, assim o amigo encontra doçura no conselho cordial. Não abandone o seu amigo, nem o amigo do seu pai. Não vá para a casa do seu irmão no dia da adversidade. Mais vale o vizinho perto do que o irmão longe. Meu filho, seja sábio e alegre o meu coração, para que eu saiba responder àqueles que me afrontam. O prudente vê o mal e se esconde, mas os ingênuos seguem em frente e sofrem as consequências. Que se tome a roupa daquele que fica por fiador de um estranho, que ela sirva de penhor quando ele se obriga por mulher estranha. Se alguém bendiz o seu vizinho em alta voz logo de manhã, a sua bênção soará como maldição. A goteira contínua num dia chuvoso e a esposa briguenta são semelhantes. Contê-la seria conter o vento, seria pegar o óleo com a mão. O ferro se afia com ferro, e uma pessoa pela presença do seu próximo. Quem cuida da figueira comerá do seu fruto, e o que trata bem o seu senhor será honrado. Como a água reflete o rosto, assim o coração reflete o que a pessoa é. O mundo dos mortos e o abismo nunca se fartam, e os olhos do ser humano nunca se satisfazem. Como o crisol prova a prata e o forno prova o ouro, assim o homem é provado pelos elogios que recebe. Mesmo que você moesse o insensato como se soca o cereal num pilão, a tolice não se afastaria dele. Procure conhecer o estado das suas ovelhas e cuide dos seus rebanhos, porque as riquezas não duram para sempre, nem a coroa de geração em geração. Quando o ferro for removido, aparecerem os renovos e se recolher o capim dos montes, então os cordeiros lhe darão a lã para a roupa. Os bodes serão vendidos para pagar o campo, e as cabras produzirão leite em abundância para alimentar você, alimentar a sua casa e sustentar as suas servas. Leitura de Provérbios capítulo 27. Separei aqui alguns comentários. O primeiro deles na Bíblia Brasileira de Estudo, referente ao primeiro versículo, que diz, relembrando: Não te vanglories no dia de amanhã, porque não sabes o que ele trará. E aqui o comentário fala: o texto não está recomendando que haja descuido quanto às provisões para o futuro, mas dirige-se àquele que conta como certo seus planos para o dia de amanhã e se gloria nisso. Os hebreus usavam uma expressão, filhos do tempo, para caracterizar os acontecimentos sobre os quais era impossível ter domínio. A confiança em Deus, que é uma característica do justo, deve capacitá-lo a enfrentar sem medo o futuro, ao mesmo tempo em que o habilita a viver da melhor maneira possível o dia de hoje, como se fosse o último de sua vida. A Bíblia Sagrada com Reflexões de Lutero tem um comentário a respeito do versículo seguinte, é o 2, que diz: Seja outro o que te louve, e não a tua boca, o estrangeiro, e não os teus lábios. O comentário diz: Quem já se ouviu desde a criação do mundo? Quando já se ouviu desde a criação do mundo que seja verdadeira e duradoura a glória que se exalta a si mesma e se gloria antes do tempo? Não é a esse tipo de glória que se referem os provérbios. Louvor próprio fede, e seja outro o que te louve. Cristo diz: se eu busco a glória própria, minha glória nada é.
em João 8,54. Pois o justo, diz a Escritura, antes de se vangloriar, é acusador de si mesmo. O fariseu, no entanto, antes de mais nada, se gloria a si mesmo e, ao mesmo tempo, é acusador de todos os demais. Na Bíblia de Estudo de Genebra, tem comentários aqui gerais, primeiro ao versículo 1 ao 22, intitulado Os Amigos e a Amizade, e diz o seguinte: essa unidade reúne uma série de provérbios que tratam principalmente da amizade. As expressões sinônimas, amigo e que ama, ocorrem nos versículos 6, 9 a 10 e 14. Outros provérbios que tratam indiretamente do mesmo tema são justapostos com estes. A unidade é dividida em duas partes de mesma extensão. Essas duas seções são paralelas entre si, apresentando admoestações introdutórias sobre relacionamentos, ensinamentos em forma negativa sobre a insensatez nos relacionamentos e ensinamentos em forma afirmativa sobre a natureza e o valor da amizade. E um comentário referente aos versículos 23 ao 27 diz: a continuidade das bênçãos. A seção anterior é resumida pelas analogias com o cuidado constante dispensado aos rebanhos. O sucesso inicial, decorrente de seguir os conceitos do capítulo, não será mantido a menos que os seus princípios sejam observados zelosamente. E por fim, na Bíblia de Estudo A Mensagem, existe um comentário aqui, imediatamente ao versículo 17, que diz: como o ferro afia o ferro, um amigo afia o outro. E o comentário diz: como podemos afiar a nós mesmos? Nós o fazemos relacionando-nos com outras pessoas. Quando uma pessoa interage com outra, há um intercâmbio de pensamentos, sentimentos, ideias e valores. O crescimento pessoal é praticamente nulo no isolamento. Isolados dos outros, nós nos tornamos fracos. Os nossos sentimentos e pensamentos se tornam embotados e, aliados aos nossos sentimentos, a fé, a esperança e o amor. A única maneira de remediar essa situação é aproximando-nos de outras pessoas de modo constante. Não importa o calor que isso possa gerar ou as faíscas que possam ser expelidas. Essa foi a leitura de Provérbios capítulo 27. Eu li na Bíblia Nova Almeida Atualizada e alguns comentários selecionados em outras Bíblias. Obrigado por me acompanhar, fique com Deus e até o próximo vídeo.